Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, sou a professora de Biologia e vamos conhecer a nossa aula de hoje. Aula de número 12, Objetos de Conhecimento, Evidências da Evolução Biológica, Detalhamento, História do Pensamento Evolucionista, Fixismo, as ideias de Lamarck, Darwin e Wallace e Teoria Moderna da Evolução. Então, vamos começar? Olá! Então, muitas teorias que falam sobre a evolução das espécies começaram em ambientes desse tipo aqui, né, a partir de observações, né, em espaços abertos, espaços livres. E hoje eu convido vocês a uma verdadeira jornada, né, jornada que explica a evolução das espécies, mas vamos começar com aquele contexto histórico que vai das ideias fixistas até a evolução das espécies. Bem, gente, enquanto a nossa tartaruga de Galápagos passeia aqui por nós, né, em 1831, um jovem naturalista inglês embarcou em uma jornada que transformaria para sempre nossa compreensão da vida. Esse jovem foi o Charles Darwin, que observou algo intrigante, né, espécies diferentes em ilhas próximas, fósseis de animais extintos que se pareciam com espécies atuais e adaptações perfeitas ao ambiente. E uma pergunta o perseguia, né? Aquela pergunta que vai permear pela nossa aula todinha hoje. Se Deus criou cada uma das espécies separadamente, por que esses padrões? Então, fica aí a nossa pergunta instigante da aula de hoje, tá? Só para ativar a nossa curiosidade e vamos começar aí a nossa historinha contextualizando através de uma fundamentação histórica. Então, nesta contextualização, nós vamos vendo aqui as ideias que foram surgindo a partir desse fluxo de tempo, para explicar um pouquinho sobre a evolução das espécies. Vamos lá, em 400 anos antes de Cristo, Aristóteles, e o fixismo, né? O que era isso aí? O que era esse pensamento? Então, o conceito era que as espécies, nesse período aí, a ideia que se tinha é que elas eram imutáveis, né? E criadas de forma perfeita. A visão é que as espécies, como foi falado aqui, imutáveis, eram criadas por um design divino. A base para esse pensamento aí era a teologia, mas os pensamentos de Aristóteles, né? Que é baseado aí na grande cadeia do ser. E o contexto era uma terra jovem, de aproximadamente 6.000 anos, onde se baseava a construção desse contexto na hierarquia social como ordem natural. Isso aí, 400 anos antes de Cristo. Logo depois, nós tivemos aí um outro momento histórico importante, né, um fato, que foi a primeira teoria evolucionista, né, de Lamarck, em meados de 1809. Né, onde vem aí com uma mudança, onde as espécies, né, a ideia principal é que elas podiam mudar, o mecanismo, né, mesmo que não seja utilizado no dia de hoje, foi o mecanismo inicial para explicar essa mutação, onde a herança de caracteres eram adquiridos, tá? E o legado que ele deixou através deste conceito foi a primeira teoria evolutiva coerente, né, que quebrou o paradigma fixista, né, de que aquelas espécies não eram mutáveis, aliás, elas não mudavam, ou seja, elas eram imutáveis. Após Lamarck, nós tivemos aí o Darwin, né, Darwin e Wallace, em 1859, que revolucionou a teoria da evolução das espécies, né, o mecanismo que até hoje é o mais aceito, né, onde a seleção natural
era a ideia principal como força da adaptação das espécies. As evidências aí para subsidiar essa teoria eram os fósseis, a distribuição geográfica, a anatomia comparada também. A ideia central descendia como uma modificação a partir de um ancestral comum. E para finalizarmos aí a nossa fundamentação teórica, nós temos aí, no século XIX, a teoria sintética, que nada mais, nada menos que a ideia de Darwin, mais as descobertas que vieram pós a teoria, né, da genética, de Mendel, né, conciliada ainda com a paleontologia e a bioquímica. Então, tudo isso aí fez a fundamentação da teoria sintética, que era a teoria de Darwin acrescida pela mutação como fonte de variação, deriva genética, né, genoma comparativo, fazendo com que novas fronteiras fossem atravessadas. Né? E aí nós tivemos outras teorias, como o evo-devo, a epigenética e a teoria microbiana, né? Para explicar um pouquinho aí da evolução das espécies. Então, nós partimos da ideia fixista até chegar na teoria moderna da evolução. E é isso que a gente vai detalhar, né? Esmiuçar aqui ao longo da nossa aula. Então, lá no iniciozinho, né, da teoria fixista, nós tivemos as visões de um mundo, né, de um mundo antigo, né, onde nós tínhamos aí a predominância da ordem divina e o estatismo. Lá no Egito antigo e a Mesopotâmia, a vida era criada por atos divinos, né, a partir do caos aquático primordial. Os deuses, né, moldavam o mundo e as criaturas que permaneciam essencialmente as mesmas desde a criação. Antes, né, do iluminismo e do método científico, que a gente conhece até hoje e aplica, né, nas nossas pesquisas, predominavam essas explicações teocêntricas, né, de que Deus ou os deuses eram o centro de tudo. E essas teorias eram estáticas, onde o mundo e as espécies eram fixos e imutáveis. Tá bom? Na Grécia Antiga, né, ocorreu aí o surgimento dos primeiros pensadores, os primeiros filósofos naturais, como a gente viu aí o Aristóteles. Sua visão foi dominante por quase 2000 anos. Ele propôs a escala Neturi, né, que é a grande cadeia do ser, uma hierarquia linear e fixa da vida também, indo dos minerais às plantas, animais e no topo o homem, abaixo dos anjos e de Deus. As espécies eram entidades fixas e eternas e sem mudança. Então, outras culturas, como as tradições indígenas e xamânicas, né, possuíam mitos de criação, onde a terra, os animais e os humanos são moldados por um Trishte, né, que é um deus trapaceiro ou uma entidade criadora a partir de elementos naturais. A relação entre os humanos e os animais é frequentemente de parentesco e transformação, uma ideia mais fluida do que a visão ocidental fixista, né? Onde nesta cultura era possível, era mais maleável a questão da evolução das espécies. Aí veio um período, né, que nós chamamos de hegemonia do criacionismo, né, baseada aí em registros bíblicos, por exemplo, com o domínio do criacionismo neste período e posteriormente do Islã no mundo ocidental e médio oriental, a narrativa da criação divina tornou-se a explicação dominante e inquestionável. Isso durou por um grande tempo, né, por um bom tempo. Como eu falei para vocês, um dos registros que corroborava aí para essa teoria é uma das escrituras, né, que está no livro, na Bíblia, né, que é uma reunião, né, reunião de várias escrituras, exatamente em Gênesis. Gênesis, a ideia de que Deus criou todas as espécies de forma independente, perfeita e imutável, em 6 dias, era a base do conhecimento nesse período. A criação especial do homem
à imagem de Deus, colocava a humanidade em uma posição separada e superior à natureza. Vejam bem, neste período aí, havia essa predominância da ideia e não tinha as outras teorias que nós conhecemos hoje, tá bom? Avançando aí para a Idade Média, nós tivemos aí a visão do mundo que era de uma fusão da filosofia de Aristóteles com a teologia cristã, né? Então a filosofia ela veio agregar aos conhecimentos da teologia cristã. A natureza era um livro a ser lido para entender a mente de Deus e não um sistema dinâmico como uma história própria. E aí ela fala, esses registros eles falavam, fundamentavam mais ou menos a datação da Terra, onde acreditava-se, com base em cálculos bíblicos, né, como o do arcebispo James, né, Ussher, do século XVII, que a Terra tinha apenas cerca de 6.000 anos. Isso não deixava tempo hábil para a evolução lenta e gradual, como nós conhecemos hoje. Tá bom? Então, tinham lacunas que essa teoria não preenchia. Neste período aí, tinha uma ordem social, né, justificada. A hierarquia social de reis, nobres e camponeses, né, que era basicamente essa, era vista como um reflexo natural da grande cadeia do ser. Questionar a ordem social era como questionar a ordem divina da natureza. Então, baseada nessa justificativa, foi um período de muito medo e de muita incerteza, né? Não podia se questionar sobre a evolução das espécies, né? As catástrofes naturais eram frequentemente interpretadas como punições divinas, e o medo natural era um lugar mais misterioso e ameaçador possível. Mas, como eu falei para vocês, esses registros, eles careciam de uma grande explicação, né, de lacunas que não podiam ser preenchidas, que era a falta de profundidade temporal. A história humana e a natureza era curta demais aí nessas explicações. Não havia um senso de profundidade do tempo que permitisse imaginar as mudanças lentas e graduais. Então, neste período, né, o pensamento era esse: viver em um universo estático e criado por desígnio divino tinha implicações profundas, né, que tornavam até de forma ameaçadora para as pessoas que tentavam pensar, que tentavam questionar justamente essas lacunas que os registros não explicavam. Mas aí veio Lamarck, veio Darwin. Aqui a gente começa um outro momento, né, o momento da iluminação, desses pensadores que começaram a questionar baseado justamente naquelas orientações, nas orientações iniciais científicas, né, de observação e experimento, que começou aí com o período pré-Darwin, a partir dos séculos 17 e 18, né, onde exploradores e naturalistas começaram a acumular evidências que não se encaixavam bem no modo fixista. Então, essa aí foi o período pré-Darwin. Neste período, já começavam as descobertas, por exemplo, de alguns vestígios, né, que poderiam explicar as lacunas na natureza, como, por exemplo, os fósseis. Então, a descoberta de ossos de criaturas extintas, como os dinossauros, levantou uma questão perturbadora. Por que Deus permitiria que suas criações perfeitas desaparecessem, né, de repente, né? Porque neste período, onde se encontravam fósseis, eram de animais que não eram mais vistos na Terra, né, naquele período. Então, por que Deus tinha permitido que isso acontecesse? Então, já começou aí o questionamento em cima das escrituras, né, em cima dos registros deste período aí, que era o período que a igreja detinha todo o conhecimento. Então, Georges Cuvier, né, que é o pai, considerado o pai da paleontologia, explicou os fósseis através do catastrofismo, né, onde a Terra teria passado por uma sucessão de catástrofes, como o dilúvio, por exemplo, que exterminaram espécies, seguidas por novas criações. Ou seja, era uma tentativa ainda de usar as escrituras, né, e completar, preencher as explicações que não existiam nos registros bíblicos, né. Ainda era uma visão fixa, né, fixista, mas que admitia a extinção, por exemplo. E aí veio Lamarck, né, o Lamarck, que foi o primeiro a propor
uma teoria evolutiva sistemática, né? Sua ideia é conhecida como a lei do uso e desuso, né? A principal ideia, né? Por isso que está aí em destaque, e a herança dos caracteres adquiridos, sugeria que os organismos se adaptavam ao ambiente durante a vida e passavam essas modificações aos filhos. Essa ideia, hoje em dia, a gente já sabe que estava errada. Características adquiridas não são herdadas, mas foi crucial, né, a teoria de Lamarck, por ser a primeira a propor que as espécies mudavam ao longo do tempo. Então, essa é a grande contribuição de Lamarck. Após ele, veio aí a teoria da seleção natural, que é a teoria de Darwin, ou como nós conhecemos, darwinismo. Então, a seleção natural, ela é o mecanismo central da teoria evolutiva proposta por Charles Darwin em uma obra, né, que foi chamada de A Origem das Espécies. Essa obra aí, né, ela foi divulgada em 1859. É claro que antes Darwin ele passou aí um período, né, fazendo registros, fazendo observações, para poder escrever essa obra. Então, a teoria da evolução, proposta por Darwin e Wallace, né, em 1859, foi uma grande revolução copérnica na biologia, né, fazendo aí uma analogia, né, o que era Copérnico, né? Para quem não lembra aí, Copérnico, ele quebrou uma teoria de que a Terra era o centro do universo, né, centro do sistema solar, né, onde ele falava que os outros astros ficavam ao redor do Sol. Então, o Darwin foi para a gente, na teoria da evolução, que Copérnico foi aí para o mundo na época que ele soltou essa bomba, né, onde ele foi bastante questionado, bastante criticado. Então, dando continuidade à teoria do Darwin, né, vamos falando aqui a principal ideia dele, né, olha aí falando na pessoa, olha quem aparece aí participando da nossa aula, não é mesmo, Darwin? Então, assim como Copérnico tirou a Terra do centro do universo, Darwin tirou a humanidade de um pedestal especial na natureza, inserindo-a na grande teia da vida. Foi uma transição dolorosa e resistida, mas que expandiu drasticamente como nossa compreensão do mundo e do nosso lugar nele, né? Então, foi essa grande contribuição de Darwin. Para a gente tentar entender melhor esse processo, nós vamos assistir um vídeo falando um pouquinho sobre o processo da seleção natural. A vida na Terra é diversa e adaptada. Mas como isso acontece? A resposta está na seleção natural. Vamos entender seus 4 princípios básicos. Todos os organismos têm variações genéticas. Alguns são mais altos, outros mais resistentes, e isso é essencial para a evolução. Como os recursos são escassos, há competição. Só os mais aptos garantem sua sobrevivência e reprodução. Quem tem vantagens, como camuflagem ou velocidade, sobrevive e passa adiante seus genes. Essas vantagens são herdadas, tornando-se mais comuns na população ao longo do tempo. Assim, a seleção natural explica a incrível diversidade da vida. Bem, é claro que Darwin ele não tinha todo o conhecimento que nós temos hoje, né? A obra dele na época também apresentava alguns furos, algumas lacunas que depois foram preenchidas aí com teorias da genética, por exemplo, da bioquímica, a descoberta do DNA que veio posterior. Mas para a gente recapitular a ideia principal aí da evolução das espécies, vamos guardar essas palavrinhas-chave. Então, nós vimos aí 4 pontos importantes, né, para explicar os princípios da seleção natural. A variação das espécies, a luta pela existência, né, que ocorre tanto entre intraespecífica como interespecífica, a sobrevivência diferencial, né, favorecendo aí quem estava apto naquele momento, e a herança, né, que ela está muito baseada nos conceitos da genética, uma vez que todo o material,
né, dos ancestrais vão sendo passados para gerações posteriores, daqueles, é claro, que resistiam, que sobreviviam a todo o processo de seleção natural, né, proposta aí pelo Charles Darwin. Ao longo das gerações, as características benéficas tornam-se mais comuns nas populações, e isso nós chamamos de adaptação, tá bom? Então, por quê? Porque a teoria até hoje ainda é aceita, embora a professora tenha falado que a teoria tinha algumas lacunas, né, e foi preenchida posteriormente. Apesar de refinada pela genética e biologia molecular, a seleção natural de Darwin permanece como a melhor explicação científica para a adaptação e diversidade da vida. E aqui estão algumas razões pelas quais essa teoria ainda predomina, né, como a mais aceita até hoje. Nós temos aí as evidências empíricas, isso mesmo, né, observação direta em laboratório, por exemplo, quando a gente faz o estudo da evolução de bactérias. Nós temos aí o registro fóssil, mostrando mudanças graduais, por exemplo, na evolução de cavalos. Nós temos também a integração com a genética, isso mesmo, a teoria da evolução das espécies, junto com a genética, né, que foi uma ciência que surgiu depois, né, tornou possível aí o que nós chamamos de síntese moderna, que é a mais aceita da teoria das evoluções para o século XX. Uniu Darwin com a genética mendeliana, lembrando que mendeliana vem de Mendel, tá bom? Considerado o nosso pai da genética, o pai da botânica. Então, essa síntese moderna explica a origem da variação, como, por exemplo, mutações e a recombinação. Ainda sobre a teoria de Darwin ser aceita até hoje, deve-se ao poder preditivo, que permite prever como as populações evoluirão sob pressões ambientais, como, por exemplo, a conservação de espécies e também na área da medicina. E existem também aplicações práticas da teoria de Darwin que a gente pode observar ainda hoje, né? Que é o entendimento de doenças, por exemplo, quando se faz o estudo da evolução do vírus, né, o vírus da AIDS, que é o HIV, e quando se faz também o estudo do câncer, há um entendimento, né, dentro do processo científico, né, da observação, que essas doenças, né, que acometem o ser humano, elas acabam evoluindo também. Então, se evolui, cai na teoria da evolução das espécies. Lembrando, gente, que quando a gente fala de espécies, né, vocês têm esse entendimento, mas a gente vai relembrar aqui, trata-se de espécies, né, de indivíduos que podem ser unicelulares e multicelulares. Então, quando a gente fala de evolução de espécies, a gente engloba aí os fungos, as bactérias, os protistas, engloba também as plantas e os animais dos quais nós fazemos parte, né, desse reino. Então, quando a gente fala de evolução de espécies, quando você faz um estudo, por exemplo, do vírus, e o vírus tem, abre aspas aí, tem uma situação da teoria celular que a gente vê em outro momento, mas quando você faz o estudo da evolução de um vírus, você percebe que ele passa por mutações. Mas também, outra aplicação prática da teoria é o melhoramento genético, que é muito utilizado na agricultura e na pecuária, né? Para que a gente utiliza o melhoramento genético? Na agricultura, para tornar plantas mais resistentes à praga. Na pecuária, para tornar animais, por exemplo, animais que sejam destaques na produção ou de carne para abate, ou de um leite de boa qualidade, né? Um gado de corte, gado que vai produzir um leite de boa qualidade. Então, esse gado, ele passa por uma espécie de melhoramento genético. E esse melhoramento só é possível quando a gente começa a entender a questão do processo da evolução das espécies. Então, a seleção natural, ainda por conta de tudo que a gente viu até aqui, é a base da biologia evolutiva, né? Porque, vamos aí enfatizar, explica padrões observáveis na natureza, ela
integra os conhecimentos da genética, ecologia e paleontologia, e também tem explicações práticas em medicina, em conservação e tecnologia. Porém, ela não é uma lei absoluta, gente. A teoria de Darwin, como a gente viu aqui, como foi falado para vocês, no início dela existiam furos, né? Esses furos, essas lacunas, elas foram preenchidas a partir de outras descobertas. Por isso que ela não é considerada uma lei absoluta que explica a evolução das espécies. Outros mecanismos, como a deriva genética, também atuam por cima da teoria de Darwin, mas ela continua sendo a melhor ferramenta para entender como a vida se diversifica e se adapta. Então, isso aí é para a gente entender um pouquinho do que é a evolução das espécies, que é a teoria mais moderna para explicar este assunto. Mas, vocês viram como a gente viu muita teoria hoje? Vamos recapitular um pouquinho? Então, qual foi a ideia principal da nossa aula, né? Fazer o entendimento sobre a evolução das espécies. Mas lá no início, a professora contextualizou historicamente que não existia esse conhecimento que nós temos hoje, né? Apenas alguns registros, como o registro bíblico, que explicava que as espécies eram criadas, né, através de um processo divino, né? Portanto, elas não modificavam, elas eram imutáveis. Essa teoria aí, né, desde os conceitos, né, das religiões, até os primeiros filósofos que tentavam explicar esse mecanismo, é chamado de fixismo, né? Então, gravem aí esse nome, fixismo, estava baseado no mecanismo da criação divina. As evidências para o fixismo eram as escrituras sagradas, né, acrescidas aí de explicações de alguns filósofos, como Aristóteles, e as suas limitações, né, a limitação dessa teoria é que não explica os fósseis, por exemplo, né, porque aí quando começou a surgir vestígios, né, a partir de descobertas de outros pesquisadores, é que começou a questionar, bem, se as espécies eram imutáveis, então por que a gente está achando aqui um fóssil de um dinossauro, que é uma espécie que não existe hoje? Né? Como Deus permitiu que essa espécie simplesmente desaparecesse? Então já tinha uma lacuna, né, para preencher que as escrituras da Bíblia não conseguiam explicar. Aí veio Lamarck, né, antes de Darwin, que veio com o mecanismo do uso e desuso. As evidências dele eram adaptações ao meio ambiente, mas o mecanismo de explicação, né, não é aceito hoje, né? A professora colocou aí mecanismo errado, porque ele não é aceito hoje para explicar a evolução das espécies. Mas Darwin contribuiu muito porque ele foi o primeiro a questionar através de teorias, né? Porém, veio Darwin, né, com o mecanismo da seleção natural, baseado em registros da biogeografia e registros fósseis, né, dos fósseis que eram encontrados, mas ele também tinha lacunas, a sua teoria, que não preenchiam algumas perguntas, que vieram a ser preenchidas depois com outras teorias, como a descoberta aí do DNA, ou as teorias mendeliana, por exemplo, né? Agregando aí a genética, a explicação da evolução das espécies de Darwin. E aí, juntando genética e juntando a teoria de Darwin, veio a síntese moderna, né? A síntese moderna, que é a soma da seleção natural com a genética. As evidências para explicar a síntese moderna são a descoberta do DNA, o registro fóssil completo, né, para fazer o entendimento aí da evolução das espécies, e aí depois foi agregado a bioquímica, foi agregado outras ciências para preencher ainda mais a teoria moderna, que até hoje é aceita. Então, isso aí tudinho para explicar, né, como as espécies vão evoluindo. Espero que vocês tenham gostado desses pontos chaves que a professora aí juntou, né, resumiu e trouxe para vocês, e até a próxima.